Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao episódio de outubro do Pode Crescer. Hoje é um dia muito especial porque estamos celebrando o Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama e a saúde da mulher. E para isso trouxemos uma convidada incrível e que é muito amada por todos nós aqui do Projeto Crescer. Eu sou a suspeita para falar dela. Uma vez a nossa gestora Andressa disse que ela tem cheirinho de amor. Dá para sentir um pouquinho do que nos aguarda hoje, né? Maggie Stanley tem 58 anos, possui duas filhas biológicas, a Verônica e a Jennifer, e também tem uma terceira filha do coração, a sua sobrinha Bruna. Um verdadeiro presente da Harold Chocolates para o Projeto Crescer. Chefe chocolatier há 8 anos, especialista em gastronomia internacional e contemporânea. Ela é quem ministra o curso de chocolateria para os alunos do 9º ano e também para as mães dos nossos alunos. Mas a história dessa mulher vai muito além da gastronomia. Após uma separação difícil, ela enfrentou uma depressão e precisou se reinventar no mercado de trabalho. Mas não parou por aí. Sentindo um cansaço excessivo, ela procurou um médico e recebeu o diagnóstico de câncer. Então, com um coração quentinho e cheio de gratidão, eu te agradeço, nossa amada Maggie, por estar aqui conosco hoje. Minha Barbie, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você falou que o coração quentinho, o meu coração fica transbordando. Quando eu coloco o pé para dentro desse lugar, é amor, né? A gente sente. Aqui é o meu lugar. A gente sente, a gente sabe. E é impossível te conhecer, passar um pouquinho de tempo perto de você. Os nossos alunos, a equipe inteira do projeto pode afirmar isso. É impossível conhecer você e continuar sendo a mesma pessoa. Então, eu agradeço imensamente por estar conosco, por parar a sua vida para estar aqui com a gente. Então, para a gente começar, eu queria entender do começo. Vamos começar lá do comecinho. Como é que surgiu essa paixão, esse amor pela gastronomia? Você se lembra? Teve alguma situação na sua infância ou na sua adolescência? Como é que isso começou? Então, eu sempre gostei muito da cozinha, né? Venho de uma família de italianos, onde tudo se resolve em volta da mesa, né? Muita comida, muita fartura. Sempre gostei muito, mas a minha mãe sempre foi de quantidades. Minha mãe nunca foi de delicadeza. Mas eu sempre gostei. Depois, né, me casei e eu era uma dona de casa que gostava de fazer bolo, fazer doce, todo mundo fazia aniversário, batizado, casamento. Tava eu lá me aventurando, né? Simples assim era a minha história com a confeitaria. Uma dona de casa normal. E como você disse aí, passei por um processo de separação que foi bem complicado, foi bem traumático. Entrei em depressão profunda, assim. Foi muito difícil. E aí, aos 49 anos, eu era uma empresária bem-sucedida, pedagoga de formação acadêmica, né? Sou filha da UEL, mas nunca tinha exercido a minha profissão, literalmente falando, porque tinha meus negócios. Então, eu fazia parte administrativa e financeira. E quando aconteceu a separação, eu me vi perdida. Eu tinha faculdade, eu trabalho desde os meus 12 anos, mas eu não tinha currículo, né? Porque eu só trabalhava. Aí eu pensava assim, como? O que eu vou fazer aos 49 anos? E um dia, né, assim, as meninas conseguiram me tirar de casa, as minhas 3, né? A Verônica, a Jennifer, a Bruna, a Luma, minha prima, e a Ana, uma amiga. E me levaram para a Feira da Lua. E eu prostrada em Londrina, né? Eu sou de Londrina. Falei, o que eu vou fazer aos 49 anos de idade, né? Quem que vai me dar emprego? Eu não sei o que eu faço. Aí a Bruna falou assim pra mim, tia, vai pros trem de comer. A Bruna é goiana, né? Vai pros trem de comer. Eu falei, como assim? Ela falou, tia, tudo que você faz é gostoso. É verdade. Até o ovo que você cozinha é diferente do nosso. O miojo dela tem... Até o ovo que você cozinha é diferente. Mas eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí a Ana, né? Falou assim, tia, faz bolo no pote e leva para vender lá no meu trabalho. Ela é advogada de um órgão, né? Aí eu falei assim, bolo no pote? Cheguei em casa aquele dia, fui para a internet. Pesquisar. Bolo no pote, imagens. E apareceu a imagem do bolo no pote. E aí
eu fui fazer com o que eu tinha em casa. Situação financeira muito, muito difícil. Eu estava muito magra, eu tinha perdido 26 quilos. Aí pedi para as meninas, para a Verônica e para a Jennifer, levar para vender. Elas também com vergonha, porque a primeira sensação, vergonha de vender, né? Aí eu coloquei na caixa térmica, só que eu já inovei. Eu fiz assim, 8 bolos no pote, 5 saladas de frutas, com o que eu tinha em casa, e 3 sanduíches natural. E levei. Pedi para chamar a Ana, né? E aí a moça falou para mim assim, pôs uma caixa térmica, tudo bem limpinho e tudo. O que você tem aí? Eu falei assim, eu tenho morrendo de vergonha, assim, tremendo. Aí eu peguei, coloquei em cima da mesa. Quando a Ana chegou para me apresentar, eu já tinha vendido tudo ali. Aí eu saí com as 2 meninas, peguei na mão delas assim e falei assim, nós estamos ricas. Nós vendemos 8 bolos no pote, 5 saladas de fruta, 3 sanduíches, né? E aí eu fui fazer cursos para começar a me aperfeiçoar, porque até então eu era só uma dona de casa, né, que fazia. E fui fazer esses cursos livres, fui fazer curso no Senac, a quem eu sou muito grata, né? O Senac também me ajudou muito. E aí fui fazer cursos, o chefe veio de Curitiba para dar o curso, e eu perguntei muito durante né, o curso. E quando nós chegamos na rua, eu falei para a amiga que estava comigo, para a Filó, falei, eu vou voltar lá e perguntar se ele não vai contratar ninguém. Aí ela falou, para quem? Eu falei, para mim. Tipo, naquela hora ela deve ter pensado assim... Que maluca. Louca, porque sabia zero conhecimento, né? Conhecimento totalmente senso comum, né? Aí eu voltei, perguntei para ele, falei, chefe, você vai contratar alguém para Londrina? Porque ele falou que ele era de Curitiba. E na hora, assim, audácia do Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. Você vai contratar alguém? Aí ele falou assim, não, eu vou vir. Eu falei, nossa, mas você vai vir de Curitiba? Para, rapaz, deixa contratar alguém para a região. Ele falou, quem? Eu falei, eu. Ele me deu uma medida assim, falou assim, não vou contratar, eu que venho. Eu falei, você não precisa de uma assistente? Aí ele falou, para lavar louça? Eu falei, minha louça é impecável. Eu lavo louça como ninguém, né? Aí ele falou onde ele estaria no dia seguinte e eu fui. Sou muito grata ao Eduardo, que me abriu as portas. Você pode vir, eu vou te ajudando, e eu vou te ensinando as coisas, você vai lavando a louça para mim? Eu falei, ok, então, né? Mas não tem remuneração. Eu falei, ok. Vambora. E nessas alturas eu fui fazendo bolo no pote, salada de fruta, comecei a vender verdura para os meus vizinhos, comprava uma caixa de abobrinha, uma caixa de cenoura. E como que eu ia convencer as pessoas a comprar aquela verdura? Eu falava assim, se você comprar abobrinha, tomate, pepino, eu te dou alface lavada, eu te dou a couve picada. Deus foi me dando, com certeza, foi me dando a direção. E aí eu fiquei ajudando esse chefe, o Eduardo, e ele, um dia ele estava muito bem-humorado, outro dia ele estava com alguns problemas, né? E aí, quando foi um dia, uma lojista me ligou. Passaram-se um ano e 2 meses, mais ou menos. Eu estou aqui com o representante da Harrods, o chefe deles saiu e eles estão buscando outras pessoas. Eu posso passar o seu nome? E eu fazia lavava a louça para concorrência. Aí eu falei, gostava muito dela, né? Tenho muita dificuldade em falar não e deixar as pessoas tristes, né? Falei, sim. Falei, tá, pode passar. Mas pensei, não, eu não quero trabalhar na concorrência, eu quero ficar onde eu estou. Eu tenho um hábito de ser fiel, sabe isso? E aí, eu falei para ela ali por uma questão de educação. Sim, pode passar. Ele nem vai me ligar, né? Passou uns dias, acho que no dia seguinte o Anderson já me ligou. Eu sou o Anderson da Harrods, né, dona... Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu falei, ele falou, posso dar o telefone pro RH, pro marketing? Posso passar? Falei, pode. Falei, vai ter um monte de gente, né, muito melhor do que eu, com toda certeza. E aí, passou uns dias, me ligaram, que estava vindo a entrevistadora, tal, a menina do marketing, a Mayara, vinha para... E eu falei, ok. Aí eu não tinha mais como voltar. Mas tudo isso eu fui fazendo por uma questão de
de gentileza. Mas, paralelo a isso, eu fui me capacitar, Isa, porque até então eu era uma dona de casa que gostava, né? Aí eu fui fazer uma pós-graduação na área da educação, que era a minha praia, né? Então eu fui fazer uma pós na área da educação, supervisão, gestão, né? Me atualizar na educação. E fui fazer uma escola de chefe profissional. E também uma pós-graduação na gastronomia internacional e contemporânea. Que hora você dormia assim? Não, então, hoje eu olho para trás e eu fico pensando, eu voltava no tempo, porque eu atendo de Guarapuava até Santo Antônio da Platina, pela Harold. Dava aula no Senac, né, com horários. E fazia a pós da educação aos sábados, o dia todo. Na segunda, eu fazia pós da gastronomia o dia todo, até as 10 da noite, e na terça de manhã até o meio-dia. A Harold, o Anderson me ligou, depois o pessoal da Harold me ligou, que estava vindo a Maiara para fazer a seleção. Cheguei lá, tinha uma mulherada do caramba, umas confeiteiras bem famosas já, que eu já cheguei e vi e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí chegou a minha vez, a Maiara me chamou para conversar, e a Harold é uma família, é um lugar de acolhimento, onde as pessoas são pessoas de verdade. Eu falo isso com muita alegria. Eu costumo dizer que eu tenho o maior orgulho de carregar a logo aqui do lado esquerdo, que hoje não estou com ela, né? A Maiara, atendendo o telefone, ela me pediu desculpas, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E falou assim, ai, desculpa, porque hoje é meu aniversário e eu tô atendendo as pessoas. Eu falei, você chegou quando? Ela falou, eu cheguei ontem de manhã. Eu falei, então, quantos abraços você ganhou hoje, né? E ela falou assim, nenhum. Eu falei, então levanta, porque eu vou te dar um parabéns, né? Nossa. Abracei ela, assim, acolhi. Ela falou assim, Meg, ali eu vi que você tinha o DNA da Harold. Eu não sabia qual que era a pegada da empresa, mesmo porque eu não estava ali com nenhuma pretensão de ser contratada, né? Eu achava que ali tinham pessoas muito mais qualificadas do que eu. Mas, enfim, né? E tá aí até hoje, né? Aí, passou uns dias, eles me ligaram dizendo que eu tinha sido selecionada. E logo na sequência, o primeiro lugar que eu saí com o vendedor, veio o Diogo de São Paulo, um chefe para me avaliar, porque eu tinha sido avaliada pela parte, como é que se diz assim, documentação, currículo e tudo mais, né? Parte burocrática. Aí eu fui ser avaliada de maneira técnica, veio um chefe, né, para me avaliar, querido Diogo também. E nós fomos atender em Maringá. Ele ia fazer um curso em Maringá e eu fui com ele. E na hora do almoço, ele falou para o Anderson, que é o nosso representante, eu tenho que almoçar em Arapongas com o seu Paulo no projeto. Eu sabia muito bem quem era o Grupo Penac, que já ouvia falar, eu tive distribuidora de leite condensado, de iogurte, então, assim, o mundo das vendas, impossível não ouvir falar do Penac Negócios, né? Mas o homem, Paulo Penac, o ser humano, o trabalho social, né? Eu não conhecia. E eu lembro que o menino até questionou o chefe no dia, falou, mas a gente tem uma produção, vai ter aula à tarde. Ele falou assim, olha, cara, eu não abro mão. Eu agendei com o seu Paulo e eu vou. E aí foi o primeiro contato, né? Eu estava na Harold, assim, dias. Era minha primeira... Eu trabalhei em Londrina, no dia com ele. No segundo dia, nós fomos para Maringá. E aí já vimos o projeto. E aí, né, toda aquela acolhida que o seu Paulo dá aos visitantes, né, e mostra o projeto. Eu vivenciei isso no segundo dia de Harold. Impossível não se apaixonar, né? Eu sou pedagoga, minha formação acadêmica, a minha especialização são as séries iniciais. Quanto mais petitiquinho, são os que eu mais gosto, né? E aí ele apresentou tudo, a gente almoçou, eu fui embora deslumbrada, né? Chorei litros aqui. E voltamos para Maringá trabalhar. Passou uns meses, mais ou menos, teve uma feira em São Paulo, né? A FIPAM, e uma feira gigantesca, né? Da América Latina toda. E eu estava lá no estande da Harold, quem chega, seu Paulo e Dona Cleide, que eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer, né?
E aí ele já de longe, ô jovem, você aqui. Aí Ai, apresentou para a dona gente. Cleide. Bem, essa aqui, né? Aham. É a chefe que está trabalhando na região. Tá? E a dona Cleide falou para mim assim, eu tenho um grande sonho de Ai, fazer uma oficina de chocolate com as crianças, uma capacitação. ô mulher visionária, né? Meu Dona Deus do Cleide céu. é assim, ela gestou tudo Como que isso. pode? E eu falei assim para ela, mas por que a senhora não faz? Aham. Ela falou assim, porque eu não deu certo ainda. Ela falou assim, o chefe anterior foi lá, fez um dia, depois não teve mais uma sequência. Aí eu falei para ela assim, a senhora quer tentar? Ela falou assim, você topa comigo? Eu falei, claro, a gente pode fazer um Imagina. teste. Ah, E eis-me aqui, 8 anos depois. a gente não vive sem minha Meg. Ninguém. Então, assim, a minha história com a gastronomia, respondendo a primeira pergunta que você falou lá, eu tive que me reinventar. Hoje eu vejo assim, Isa, quando você está num processo de depressão, quando você está passando por uma tristeza extrema, Uhum. você consegue, como a chuva que eu enfrentei para vir aqui para o projeto hoje, né, na estrada, você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. E hoje eu vejo assim, foi Deus que me conduziu, eu não tenho dúvida disso. Eu lembro que eu falava assim, Senhor, eu vou pôr o pé, eu não tenho chão, o chão é contigo, Uhum. né? E ele me pedia, coloca o pé, que o chão não vai te faltar. Ui. E eu fui dando passo. Hoje eu vejo que eu poderia ter ido para o sistema financeiro, eu poderia ter ido trabalhar no administrativo, eu poderia ter ido para qualquer lugar. Eu sempre fui muito organizada com as finanças, eu sempre tive muito bom trato com as pessoas, né? Sempre fui assim. Então eu poderia ter ido para qualquer lugar, mas Deus quis que eu, né, viesse parar no mundo da chocolateria. É isso que eu entendo, assim. Eu não escolhi, eu vejo que eu fui escolhida. Mas esse é um ponto exatamente esse ponto que eu ia tocar agora, a questão da fé. A sua fé ela é tão grande que ela chega na gente, assim, uma coisa que você sente. Você fica perto da pessoa e você sente. Bom, então agora a gente chega numa parte um pouco mais delicada, né? Você estava vivenciando tudo isso. Não era uma coisinha só, era todas essas questões ao mesmo tempo. Sim. E você me conta que você teve um momento de reconhecer que tinha algo que não estava legal, né? Você comenta isso. Então, quem me conhece, quem convive comigo assim na rotina, costuma dizer que a minha pilha não acaba. Uhum. Quem vai viajar comigo e acha que vai descansar, inocente, né? A minha pilha não acaba e minha bateria está sempre lotada. E eu comecei a sentir um cansaço muito grande. E eu lembro que teve um dia que a Verônica chegou em casa, a minha filha mais velha, que além da Verônica, que é a mais velha, a Jennifer e a minha do coração, que é a Bruna, eu tenho uma bonequinha, a minha Valentina Maria, minha netinha, né? Verônica, Neta. minha neta. Verônica já tinha casado, e eu lembro que eu estava na sala, estava indo da sala para a sacada, e eu sentei no chão, de tão cansada. E a Verônica, eu estava sentada no chão da sala chorando de cansaço. E a Verônica entrou, eu não estava esperando, ela não estava mais ali. E ela falou, mãe, que foi? Eu falei, Vê, eu estou muito cansada, Mas eu assim, falando e chorando, né? Ela falou, mas também, ela falou assim, você não come, você não bebe água, você não dorme, você roda 350 quilômetros por dia, não bate e volta, e não dava tempo de comer, realmente. Eu vivia na base do pão de queijo da Coca-Cola. Ela falou, você não come, você não bebe água, você não dorme, é normal, qualquer pessoa. Aí eu falava, Verônica, não é normal. Não é normal. Sexto sentido, talvez, algo maior, não, assim? Porque eu sentia muitas dores, assim, dor na sola do pé, eu terminava a aula, onde eu estava dando aula, eu tirava o tênis e eu jogava para trás, assim, no banco do carro, e vinha descalça, mas eu falava assim, não, vai ficar em pé o dia inteiro. Mas aquele cansaço começou a me incomodar. Aliado ao cansaço, eu tinha muita coceira no meu corpo. Começou a nascer umas espinhas no meu rosto, e eu procurei dermato, por conta da coceira. Diz que eu estava assim, você toma banho muito quente? Tudo tinha uma justificativa. Exato. Você toma banho muito quente? Aí fui procurar
gastro, porque eu tinha assim, Uhum. vontade de vomitar, sempre com muita vontade de vomitar. E eu achei um gastro que era nutrólogo. E eu achei que eu tinha descoberto a mina, né? A mina de ouro aí. E aí fui pedir para ele, perguntou da minha rotina, eu expliquei. Ele já me conhecia, né? De uma outra questão familiar que ele tratou. Sabia que eu não era de mimimi. Aí ele falou assim para mim, não, mas com essa rotina que você tem, eu já estou cansado só de você contar. Aí eu falei, mas eu queria fazer exames, porque eu não estou me sentindo bem. Olha a importância, né, de... Fez os exames, e aí veio os exames, ele falou, você tá com a vitamina D baixa? Todo mundo tem vitamina D baixa, né? E você tá com anemia? Me deu uns comprimidos de ferro, não deu muito resultado, e eu naquela rotina, continuei, tinha que cumprir a agenda, né? Voltava lá, com isso passaram-se 2 anos e um pouco. Meu Deus. Aí quando eu falava assim, eu tô muito ruim, não tá normal. Aí ele começou a me dar ferro na veia. 2 anos? E aí eu faço um apelo. Eu tenho um hábito, Isa, de ser muito fiel aos meus, como é que se diz assim, prestador de serviço, sei lá, médicos, pessoas Sim, a equipe. Médico, cabeleireira, dentista. Eu não gosto de ficar mudando. E eu acho que se eu tô aqui com você e você se propôs a fazer, eu tenho que confiar no que você está fazendo. Então, aliou assim, ele estava com os meus exames e eu me queixando. Só que, como diz a minha filha, eu sou muito sutil até para reclamar. Talvez as pessoas não valorizem o que você está sentindo, porque você não, né, não esperneia, não faz escândalo, mas tem exames. E aí, nessa rotina louca que eu vivia, né, de muitas aulas e viajando demais, chegou a pandemia, aí eu parei e falei, não está tendo aula, vou fazer exames preventivos. E aí Deus me levou num lugar que tinha uma anja, uma ginecologista, doutora Sueli Kubiak Gorla. Me perguntou como eu estava, aí eu falei assim, eu estou bem, tirando essa anemia. Ela falou, que anemia? Eu falei, mas eu estou tratando. Ela falou, mas você não falou nada de anemia? Eu falei, não, mas eu estou tratando com o nutrólogo, mas eu não consigo melhorar, já faz mais de 2 anos. Ela falou, deixa eu ver, vamos pedir uns exames? Eu falei, não, estou saindo do nutrólogo agora. Você quer os exames? Está aqui. Aí mostrei para ela, ela pegou uma caneta de destaque e foi. Ela falou, hematologista agora. A importância dos bons profissionais. Sensibilidade. Olhar o paciente como um todo, não coisificar a pessoa, sabe? Tá com as espinhas, tá com uma coceira no corpo, tá com cansaço. Coloca numa caixinha, né? Parece que tem caixinhas prontas. Ó, vai pra cá. É isso aqui ou é isso aqui? Ela olhou os exames de sangue que não tinha nada a ver com ela. Eu fui ali para ver um preventivo de câncer, né? Tão importante, né? E aí ela na hora, ela mesma pegou o telefone, ela ligou para a Hemato e já me fala os exames que você quer que ela faça, eu já vou adiantar, ela já vai chegar aí com os exames prontos, né? O olhar daquela mulher, aquela bênção na minha vida. E aí eu fui, aí eu cheguei lá e assim, aí tinha nutrólogo no mesmo horário que eu tinha na Hemato, eu peguei e liguei e falei, olha, eu não vou na consulta porque estão com uma suspeita, assim, eu estou indo para o hematologista para investigar uma doença hematológica, mas jamais pensava em câncer, porque a gente imagina que o câncer vai chegar só para o vizinho distante, nem o vizinho próximo, né? E aí ele falou assim, é o maior absurdo que eu já estou ouvindo isso. Ele falou assim, imagina, nada a ver, né? Aí fui na hematologista, já com os exames, ela já pediu todos os exames de imagem, e eu, muito inocente, eu falo que a ignorância às vezes ajuda. Pediu raio-x de tórax, pediu um monte de coisa que eu falei, gente, essa mulher tá, né? Mas fiz tudo, cheguei lá e ela falou assim, olha, tudo indica que você seja portadora de mieloma múltiplo. Aí eu oi? Que é isso? Que isso, né? Que é isso? Aí eu falei, doutora, eu sou cozinheira. Traduz. Fala pra mim, né? Aí ela pegou e ficou me olhando assim. E eu lembrei que meu pai tinha tido um glioblastoma, que foi na cabeça, né? Nossa. Aí eu pensei, falei assim, tem alguma coisa a ver com câncer? Ela falou, sim. Eu falei assim, mas
Mas no sangue, então? Ela falou assim, é na medula. Eu falei, então é uma leucemia. Ela falou, não, porque leucemia tem cura e o mieloma não. Aí eu falei, oi, pulo agora da janela ou Nossa, não, né? Ui. E aí ela falou assim, agora nós vamos ter que fazer uma biópsia da medula. Eu não sabia nem aonde ficava a medula, né? Eu digo que às vezes a gente fica tão naquele mundinho, né? Vamos ter que fazer uma punção na medula para saber, confirmar, mas eu tenho certeza que seja, e para ver o estágio que está. Aí você tem que fazer um transplante. Eu falei, tá, então aí eu acho um doador, faço o transplante e Nossa, ok. você era muito prática, né? Não, Aí ela, não, no caso do mieloma, não, você faz o transplante, mas chama-se de autólogo, eu não sei se você sabe o que é. É quando você pega a sua própria medula e trata ela e volta para o corpo. No caso da leucemia, alguns tipos de leucemia, você vai em busca de doadores, mas o mieloma não. Tem que ser a sua própria medula. Uhum. E aí eu saí dali meio atordoada, assim, sozinha, né? E eu pensava nas meninas. Então, assim, já estavam tão sofridas por tudo que tinha acontecido. E eu falei, e agora, né? Aí eu liguei para uma comadre, para a Meire, que trabalha na área da hematologia também. E ela falou, vou te encontrar agora, onde você está? Aí mostrei para ela, ela falou assim, vamos buscar uma segunda opinião. A gente não tem nem certeza, mas a partir de hoje você não anda mais sozinha. Falei, tá. Aí ela ligou no médico da confiança dela, também, né, para ter uma outra opinião. Tem para daqui 3 meses, manda um e-mail com os exames. Se o doutor achar importante, ele manda você vir antes. Eu esperei a Meire sair. Falei, você acha que eu vou esperar 3 meses? Olha para minha cara, né? Saí, fui direto para a clínica e falei para a secretária, assim, mas eu falei muito abalada. Eu não posso esperar 3 meses. Eu sou sozinha. Eu tenho 2 meninas que dependem de mim, né? Eu preciso de uma resposta, se sim, se não, se talvez, né? Aí ela pegou e falou assim, me dá os exames, eu vou levar lá para o doutor. Se ele falar que for urgente. um caso urgente, ele vai pedir para te marcar antes, senão você vai ter que aguardar. Falei, beleza. Ela entrou, quando ela voltou, ela falou assim, ele pediu para você entrar agora. Falei, morri, né? Tô morta. Aí eu entrei, entreguei os exames para ele olhou, aí eu tava chorando bastante, né? A palavra câncer, ela é muito pesada, né? E aí ele falou para mim assim, eu não quero mais ouvir você falando de morte, Dr. Fausto, né? Dr. Fausto Celstri. Vamos falar de vida. Uau. Nós não temos certeza. Se for, nós vamos tratar. Se não for, nós vamos entender o que está acontecendo com você. Aí falei das meninas, ele falou, traz as meninas e eu vou conversar com elas. E aí foi dar notícia para elas, para as meninas e os meninos, né? Porque a Jennifer tá noiva, as outras 2 são casadas, né? Foram comigo lá no médico, as 3, né? Nossa. Quase massacraram o Dr. Fausto, tanta pergunta. Fez a biópsia da medula. E aí eu já tinha 70% de comprometimento da minha medula óssea. Porque quando eu comecei a sentir os sintomas, já foi se arrastando. Não houve ali uma ação, né? Para combater essa doença, né? E aí ele falou, o que passou nós não temos mais o que fazer, nós vamos correr daqui para frente, né? E aí eu não tinha, em Londrina só tem no hospital, no HU, no hospital universitário. Mas como o meu caso já estava muito avançado, a gente não tinha tempo de aguardar na fila. E eu tenho, né, graças a Deus, tenho a Unimed. Ele falou, você vai escolher Curitiba ou São Paulo. E aí me encaminhou para Curitiba. Aí eu fiz um processo de quimioterapia, isso foi dia 31 de agosto de 2019, né? Aí a gente fez quimioterapia de setembro, do dia 13 de setembro, foi o tempo de sair a biópsia, até dezembro. Nós fizemos quimioterapia 2 vezes por semana em Londrina. Depois eu fui para Curitiba, dia 11 de dezembro, fazer a coleta das células tronco.
Então, a coleta foi feita por aqui, eles colocaram um catéter, né, tirou a minha medula, né, e é como se fosse, vou te explicar de uma maneira assim, bem do senso comum mesmo. Tira a medula, coloca numa máquina como se fosse uma centrífuga. E aí separa as células que estão menos comprometidas, congela e depois volta para o corpo. Mas como estava muito na véspera do Natal, e você precisa, quando você vai passar por esse processo, você precisa de um acompanhante 24 horas. Era no período da pandemia. Nossa! A gente teve que ficar, primeiro, né, eu fiquei 10 dias no Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, para fazer essa coleta. Depois eles deixaram eu voltar para casa para passar o Natal, né, com as meninas. Entendi. E aí eu voltei, eu saí do hospital dia 18 de dezembro. Aí voltei no começo de janeiro, dia 11 de janeiro, e passei mais aquele processo, né, de quimioterapia todos os dias, até a sua imunidade vir no 0. E vão fazendo exames todos os dias. A imunidade vir a 0. Quando chega no 0, eles pegam aquela medula que foi congelada, né, que já foi tratada, e volta para o corpo aí, né, num outro catéter para o lado de cá. Então, tira na jugular, coloca na cava, mais ou menos assim. E aí eu fiquei 30 dias internada, eu e a Jennifer. Né, você entra no setor lá de transplante de medula, né, você entra, tem a porta, né, transplante, e ali você fica recluso. Ninguém entra, ninguém sai, né, porque a imunidade está no 0, qualquer coisa pode ser fatal. E tem assim, um agravante ainda, que essa medula pode pegar ou não pegar. Ainda não era... Não, porque você está sem imunidade. Então, quando a medula é devolvida aí para o teu corpo, uma medula tratada, você corre o risco de seu sistema imunológico não responder, né? E aí, fiquei nesse processo, no meio da pandemia, sem trabalhar, né? E foi bem difícil. Mas eu te digo uma coisa, mais uma vez. Eu sempre me pautei. Ai, meu coração. Eu sempre me pautei na fé em Deus. E o amor de cada um de vocês, meus amigos, nossa, né, foram o meu sustento. A Harold foi sensacional, né? Desde o seu Ernesto, que era né? Eu falo que era nosso pai fundador, né? Seu Ernesto me ligando, minha guerreira, o que você está precisando? Nossa. O Anderson, né, que é o representante da região, a Carla, que é a gestora do Sul, fizeram uma ação, rifaram um quadro de um artista plástico de São Paulo, amigo deles, que teve leucemia e se propôs a fazer Meu Deus. Então a Harold fez uma ação, porque eles me ligavam e perguntavam, como é que tá, né? Não tá precisando de nada. Imagina, né? Tô precisando de nada, tá tudo bem. Seu Paulo me ligou várias vezes. Falava para mim assim, tia Meg, eu não quero que te falte nada. Não tá faltando, seu Paulo. O que eu posso fazer por você? Me coloque nas suas orações. Né? E aí eu sem trabalhar, naquele período todo, já era pandemia, eu e a Jennifer ficamos reclusa 3 meses dentro de casa, assim, a gente saiu de Curitiba, direto para casa, só nós, né? E aí as coisas foram, eu costumo dizer, assim, que o amor que eu tenho pela docência é a minha cachaça. Né? Brincadeiras à parte, mas é sério. 0 álcool, eu não consumo nenhuma cervejinha. Eu falo que Deus, ele é maravilhoso. Se eu sem beber, eu já sou bem, né, destrambelhada, imagina eu bebida, como diz a molecada, né? Não bebo nada. Mas eu comparo, assim, que a docência, a sala, a cozinha, né, o chocolate, é a minha cachaça. E eu já estava tendo crises de abstinência sem a sala de aula, né? E aí começou as lives. E eu liguei para a minha gestora, Ju Duarte, falei, Ju, eu preciso voltar a trabalhar, me deixa voltar, né? Ela falou, Meg, você tem que se cuidar, a gente precisa de você bem,
mas eu tinha boleto para pagar, entendeu? Uhum. 2 anos quase sem trabalhar. Aí a Ju autorizou eu fazer as lives, porque estava dentro da minha casa, né? Uhum. Fazia na cozinha. Mas eu fiquei num estado assim, Isa, que para eu ir da sala para a cozinha, eu precisava que a Jennifer me ajudasse. Eu não tinha força para subir num banquinho. Aí eu falava, me ajuda a chegar na cozinha. Me ajuda a chegar na cozinha. Porque eu chegar na cozinha, né? A minha cozinha eu transformei ela num meio um estúdio também, né? E eu chegava na cozinha, normalmente as lives eram à noite, né? E eu falava, boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas. E ali eu sentia uma força, sabe? Uma paixão por aquilo. Que coisa linda. Né? Quando eu terminava, teve um dia que nós terminamos a live e a Jennifer falou, mãe, tinha 3.000 pessoas na live. Eu lembro que eu ajoelhei no chão da minha cozinha. Uma live assim, no perfil da Harold, eu fui fazer. Eu ajoelhei e agradeci a Deus por tudo e por tanto, né? Mas ainda eu não estava feliz, né, com isso tudo, né? Eu queria voltar para o projeto. Eu queria as crianças, né? Esse projeto de amor chamado Crescer, né? Aí a Harold sempre muito preocupada comigo, mandou que eu fizesse exames para saber a minha imunidade, aí já tive as vacinas. E aí eu fui voltando. Meu Deus. Então você coloca num momento aí assim que o corpo fala. O corpo dá sinais. O corpo dá sinais. E eu não me sinto totalmente culpada porque eu fui procurar ajuda. Mas eu me sinto um pouco inocente. Porque se eu estou indo no médico e ele está me medicando e eu não estou vendo resultado, eu não estava cometendo nenhum adultério se eu fosse procurar um outro médico, entendeu? Eu acho que eu fui um pouco inocente. E o que eu vou dizer para você de tudo isso que eu enfrentei? Existe vida pós-câncer. Existe. E o que a Meg diria para a Meg? Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, hoje eu olho tudo isso, Isa, com muita leveza. Eu olho para tudo isso e eu vejo que eu só tenho hoje. Um dia de cada vez. Eu tenho um diretor espiritual, Padre Giovanni Mesadri, um santinho, meu pai espiritual, tem 86 anos. E eu falo sempre para ele assim, Padre, diz que a doença vem para mudar a gente. O senhor me conhece há tantos anos, fala para mim, eu acho que eu não mudei, será que a minha ficha não caiu ainda? Aí ele falou, não, você não mudou, você é a mesma doçura de sempre. Isso é palavras dele, né? Ele falava assim para mim, você exala amor. Isso tudo veio para mostrar para nós, você veio para mostrar para nós, porque não teve um dia ao longo desses anos todos que eu te ligava, ele me ligava toda noite para me dar a bênção. E ele falava, como você está hoje, minha filha? Eu falava assim, amanhã vai ser melhor. Então ele já sabia que o amanhã vai ser melhor, porque hoje estava tenso. Eu vejo que assim, reclamar não resolve, Meu Deus. né? Eu tenho uma alegria tão grande de ver uma árvore, de ver o mar, eu e o mar, um cajão. É verdade. Todo mundo sabe que a minha paixão pelo mar, né? É um caso de amor. O mar, a lua, as flores, né? Assim, tudo. O dom da contemplação, né? Então, eu olho assim, o pôr do sol, eu fico feliz. E eu entendo que a gente só tem hoje. Hoje para amar, hoje para perdoar, hoje para viver. Então, de verdade, a doença, o tratamento, tudo que eu passei, não alterou assim, o meu jeito de ser. Mas talvez eu tenha conseguido compartilhar alguma coisa, como diz o Padre Giovanni, com quem está perto. Imagina. Né? Que não... Tem coisas que... E não adianta você culpar Deus de nada. Deus é Deus. Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele é Deus, né? E aproveita. Eu não consigo
prosseguir, assim. Eu não tenho, assim, estrutura, minha estrutura já acabou, né? Ficou lá atrás. Mas, olhando agora para essas mulheres que nos assistem hoje. Porque, gente, você fala por si só, né? Mas o que você diria, né? Porque você diz, né? O corpo fala com a gente e a gente tem que escutar esse corpo, né? O que você diria para essas mulheres nesse sentido de escutar esse corpo? Primeira coisa, você melhor do que ninguém sabe o que você é, o que você está sentindo. Uhum. Procura ajuda. Se você viu que aquilo não está melhorando, procura uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. A gente sabe muito bem o que a gente está sentindo. A gente entende, como você disse, o corpo fala e a gente tem que ouvir o que o corpo está falando. E no seu caso, desculpa até te interromper, imagina. Exatamente isso, porque você vivia uma rotina atordoada, totalmente insana, fora do eixo. Insana. E muitas pessoas te falavam, não, é isso, é uma consequência, é um reflexo disso. Mas ainda assim, você teve uma coisa muito mais forte. Eu sabia que aquele cansaço não me pertencia. Aquilo não era meu, entendeu? Eu falava, não é possível. Porque eu sentia uma fraqueza, uma canseira. E não foi só a canseira, como eu disse. Eu sentia coceira no meu corpo, muita coceira. E foi aparecendo umas espinhas no meu rosto, assim. E eu falava, não é normal, né? Então, assim, eu procurei a dermatologista, né? Para ver o rosto, para ver essa coceira. Eu procurei um médico de dor para dizer que eu tinha muita dor na sola do meu pé. Muita dor, de ficar em pé, assim, né? E procurei o gastro, que era um nutrólogo. Então eu falei, não é nada no dermato, não é nada não é nada... Então eu tenho que dar um jeito de comer, né? Então o que eu digo, pessoal, para as meninas, mas não só para as meninas, para os meninos também, né? Outubro é o mês de conscientização, daqui um pouco nós temos Novembro Azul aí também, mas já o câncer, o hematológico, no que eu estou falando também, na maioria das vezes, os homens que são vítimas, né? O corpo fala, não negligencie os sinais do seu corpo. E não aceite, sabe? A opinião de alguém que não sabe o que você está sentindo. Uau. E também aí entra a questão não só, porque tem muitos casos que são assintomáticos, né? Mas aí entra essa questão que você falou, de ter esse hábito, o hábito desse autocuidado, de estar sempre com esses exames em dia. Por isso que se fala tanto, né? Façam esses exames que aparentemente... Super de rotina. Porque Exato, no meu hemograma, Isa, uma pessoa que entende, já sabia que tinha alguma coisa errada. Só que eu tenho, assim, eu não consigo pegar um exame, eu não tenho esse de ir para o Google para dar uma gugada, dar uma gugada ali. Mas talvez se eu tivesse feito isso, né? Mas o que eu acho que é o essencial, né? Você se sentiu mal, procura um profissional. Você não se convenceu com aquilo, não se convenceu, que eu estou dizendo, não com a explicação. O teu corpo não respondeu, procura outro. E diante de tudo isso que você comentou, como eu falo, né? Qualquer pessoa acho que teria se entregado, desanimado, enfim, né? Seria totalmente compreensível, mas... E aí eu acredito, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acredito que a sua fé teve um papel, assim, determinante para você chegar aqui hoje e dar esse testemunho, né? Tudo que eu passei até agora, né, essa luta aí que eu venho travando com transplante, quimioterapia e internamento prolongado, e todos, né, os sintomas que a gente enfrenta, imunidade muito reduzida. Eu fui muito abençoada com uma rede de apoio muito grande, né? Eu fui sustentada pelo amor na oração. Sozinha eu não teria conseguido isso. Tá, agora a gente vai falar de uma coisa que a gente ama muito, que são essas crianças, né?
Elas são donas e proprietárias do meu coração. A gente vê, a gente sabe a loucura que é. Parece que tem uma celebridade aqui. Aí você vai ver, é a Meg. É o chocolate. É a Meg, é o não chocolate. é o chocolate, é a Meg. E a gente queria entender um pouquinho, né? Essa parceria maravilhosa que a Harold proporciona. Eu falo que você é um presente da Harold para nós e você é nossa. Eu vou dizer para você o seguinte, como. A gente só vê no outro aquilo que transborda na gente. Ai, gente. Se é puro amor, por isso não que você fala Não isso. vou te deixar embora, tá? Por isso que você fala. E é de coração, de coração. E eu fico muito, assim, eu falo tudo isso com bastante leveza, porque não é um personagem, né? É o que eu sinto de verdade, é o que eu acredito. As crianças, na verdade, a princípio, eles chegam, né, no 9º ano, que é a turma, né? O curso é para... A gente fala criança, eles vão ter 20 anos, nós chamaremos eles de criança. Mas é para esses adolescentes do 9º ano, e depois, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho do curso para as mães. Né? Eles chegam na aula, na oficina, a princípio, sim, querendo comer o chocolate. Eles vêm comendo o chocolate. E ao longo desse período, eles vão se encantando pela transformação. Então, ali a gente trabalha controle emocional, porque eles produzem durante a aula toda, a oficina toda, sem ficar degustando, beliscando. Isso a gente vê então, mesmo. Eles se paramentam, colocam avental, colocam a touca, lava as mãos, e ali a gente começa. Boas práticas de manipulação, porque qual é o nosso objetivo? O objetivo da dona Cleide, quando ela sonhou tudo isso, quando a dona Cleide gestou essa oficina, foi ofertar para eles uma possibilidade de renda na familiar. Dona Cleide, como você diz, visionária. Então ela pensou, a chocolataria, se você trabalhar todos os dias um pouco, você tem dinheiro todo dia para o pão, para o leite, para a verdura, para a carne, para o ovo, né? Então eu trabalho com eles como se nós estivéssemos na linha de produção de uma confeitaria. Então eles não podem ficar degustando durante o processo, não pode lamber o dedo, escorrer o chocolate lá no bol, não pode lamber o dedo. Não pode. E aí eles ficam, no começo eles até se contorcem, assim, porque imagina, né? Sim. Se você tá com uma dor de garganta, você lambe o seu dedo, manipula, vai pro outro, então assim... É verdade. Eles têm essa forma... Depois que eles terminam de produzir, aí eles montam a mesa bonitinho, a gente fotografa, eu falo, agora come. E eles comem até falar... Chega. Eu falo, cada um tem o seu limite, vocês sabem até onde vocês podem ir, né? Ou seja, né, essas lições, tudo isso que é aprendido é muito para além da cozinha, né? Sim. E isso a gente também observa nessa valiosa oportunidade para as mães desses alunos, né? Sim. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você enxerga, você que acompanha esse processo, do momento que elas chegam ao momento que elas saem. Como você enxerga essa transformação na vida dessas mães? Exatamente. As crianças também, finalizando aí, as crianças também passam por esse momento de transição aí, transformação, porque eles realmente chegam na oficina buscando comer chocolate. Eu já ouvi deles que não desistiram do projeto por conta que sabia que no outro ano teria o chocolate. Seu Paulo disse para mim um dia, tia Meg, você é a cereja do bolo, porque as crianças ficam por causa do comer o chocolate. Mas o tempo vai passando, a gente vai criando uma cumplicidade, eles vão se encantando por aquilo, pelas trufas, pelas casquinhas, por tudo aquilo que eles vão fazendo. A gente vai criando um ambiente acolhedor. Eu fico sabendo ali das transformações. É uma troca, né? Na vida deles. E quando chega no final do processo, o chocolate, comer é o que menos importa. Eu já tenho crianças, assim, esse ano mesmo eu tenho um aluno que já está vendendo. Uau. Né, o Rafael já está vendendo as coisas que a gente colocou em prática. Então, é muito bacana ver que eles chegam para comer o chocolate e depois eles se apaixonam pelo processo, né? As mães é a mesma coisa. E com as mães... quando eu vejo, né, o início e o final. Gente, é muito lindo, bacana. É muito bonito. A gente começa sempre fazendo uma roda de conversa. Eu quero entender quais são as expectativas delas, o que elas esperam dessa oficina. Porque o que nós esperamos é muito claro. O projeto e a Harold tem um objetivo de transformar vidas. O chocolate transforma vidas.
Então, eu falo para elas assim, eu já estive do lado de cá, eu sei o que é você não ter rumo, você precisar de um norte. Eu sei o que é você estar num processo depressivo e você ter que levantar. Então, eu digo para elas sempre, levanta da cama, olha para as suas mãos e fala, Senhor, me ajuda a chegar na cozinha. Chegou na cozinha, fala, Senhor, abençoa as minhas mãos, que ninguém sinta a tristeza que aqui vai. Isso é o que eu tento mostrar para elas, assim, que a gente precisa nos desafiar todos os dias. Independente do câncer, de uma diabetes, de uma hipertensão. Fora as questões familiares, né? Fora, porque, né, as dificuldades que a gente sabe que a gente sabe. Então, elas chegam aqui muitas vezes também, eu costumo dizer que eu brinco, que elas chegam e falam assim, com frio na barriga, porque voltar para estudar, Exato. o desconhecido, como eu vou ser. Então, assim, o acolhimento, eu acho que é o primeiro passo, que elas se sentem. Quando elas se sentem acolhidas, elas baixam a guarda e começam a produzir. É a mesma coisa as crianças. O acolhimento, aqui, né, é uma pedagogia totalmente afetiva, né? Então, o construtivismo, né, a gente trabalha isso todo o tempo, e com as mães também. E eu tenho visto assim, na penúltima turma, né, que nós estamos na 8ª turma, a 6ª turma, teve uma menina que ela passou por um momento, ela tinha perdido o marido, logo na sequência morreu a avó, né, morreu a avó que era o suporte dela, e ela veio fazer as oficinas, né, mãe de um aluninho, para procurar um caminho, né? E eu lembro que um dia ela estava vindo para a oficina e ela foi atropelada por um carro da autoescola. Ô, gente. Eu estou falando assim, a Mayra, ela já veio dar o testemunho dela aqui para as mães da 7ª turma. E ela disse que ela caída lá no chão, ela só pensava assim, ela estava de moto e o carro da autoescola foi fazer uma conversão e pá! Ela disse que caída lá no chão, toda estrupiada, disse que ela falava assim, alguém avisa no projeto que eu vou faltar, mas eu não quero perder minha vaga, não quero perder. E aquele dia ela não veio, óbvio, né? Foi para parar na UPA, sei lá, atendimento. Na outra semana ela veio toda mancando, toda, né, machucada. E ela está vendendo, que é lindo de ver. Olha que coisa investindo linda. assim nas redes sociais, está muito legal. E na 7ª turma eu trouxe ela para falar um pouco com as mães como foi, o que significou para ela a oficina, né? Então, tem a outra mãe, acho que da 2ª turma, ou 3ª, a Ver Borges, que também está arrebentando, né, fazendo cone, cascão com brownie, né, que a gente faz os brownies, elas estão recheando, estão ganhando dinheiro já. Então, aqui, o projeto dá todas as ferramentas, né, o projeto faz essa parte de captação, né, ver as mães, porque tem muita procura, né? E a Harold entra aí com a expertise, né, no social e todo o suporte, né, de patrocínio e tudo mais. E tem um ingrediente secreto que não é o chocolate, é o amor. Esse nunca vai ser... Esse não precisa medir, tá? Na confeitaria é uma ciência de precisão. Então, não adianta você, como na cozinha quente, um pouco de sal, um pouco de óleo, um pouco... Não, pimentinha, na confeitaria tem que ser medido. Se é 200 gramas, não é 210, é 200. É 200 de açúcar, é 100 de farinha, é 200 de manteiga, tem que ser pesado. Agora, o amor, use sem moderação. Sem moderação. Pois é, como eu sempre falo, né, eu ficaria aqui dias e dias e dias e dias e semanas conversando com essa figura, com essa coisa maravilhosa. E não é só por fora, é por dentro. Mas o nosso episódio chegou ao fim. Nossa, mas eu não vou deixar você embora ainda. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, de força, de esperança, aquilo que o seu coração sentir para essas mulheres que estão nos assistindo. Eu vou pegar um gancho aí no que você disse. Primeira coisa, tudo que você fizer, faça com amor. Não tem como dar errado. Nunca abandone a sua fé. E se ame. As pessoas só fazem com você aquilo que você permitir que seja feito. Então, permita-se ser amada, ser cuidada, como um presente que você é.
A sua vida é um presente, você é especial, então dê atenção aos sinais do seu corpo, não negligencie o que você está sentindo. Nunca perca a sua fé, que vai dar certo. Viva só por hoje, um dia de cada vez. Com Deus em todos e muito amor, não tem como dar errado. É muito importante a capacitação, você buscar, né, o aprendizado, mas você buscar a técnica também. Porque como a gente já havia dito, eu era uma dona de casa só que gostava muito da gastronomia, gostava de cozinhar e fazer bolos e doces. Quando surgiu essa oportunidade, quando Deus, né, despertou no meu coração que esse seria o meu caminho, eu fui buscar, eu fui fazer a pós-graduação, né, na gastronomia internacional contemporânea, fui fazer a escolha de chefe e fui estudar, né, e acabei sendo presenteada em ser contratada, né, depois dessa minha trajetória aí, pela maior empresa de chocolataria no Brasil hoje, é líder absoluta, é a Harold, né? A Harold hoje faz parte do grupo Fuji Oil, que é o maior grupo de gorduras comestíveis do mundo, né? E aquela simples dona de casa que só fazia bolos e doces para a família, tem o privilégio de parar aqui, ó, no receituário que a Harold disponibiliza para as aulas que acontecem no Brasil todo, do Iapoque ao Chuí. E essa receita de mini naked brownie é assinada por mim, ó, e está no receituário que está rodando aí o Brasil todo. Então o coração fica quentinho, né? Assim, satisfação sem nenhum, não é soberba, não é orgulho, é alegria de saber que a gente pode sim fazer a nossa história diferente quando a gente busca se capacitar, né? Então a Harold tem 43 chefes no Brasil todo e eu faço parte desse time com muita alegria. O lema da Harold é fazer melhor é fazer com paixão. Nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, né? Esse projeto, né? Esse projeto de amor chamado Crescer é a minha vida. Beijo, fiquem com Deus. Acho que deu para entender, né? Porque ela é tão amada. Então, novamente, eu agradeço. Eu agradeço a você que está nos assistindo. E hoje também, antes de encerrar, eu tenho um agradecimento especial à Photoshow Eventos, que abraça literalmente os nossos eventos e é mais um parceiro que entrega esse ingrediente que é o amor. Então, a gente também deixa o nosso agradecimento. E, claro, como a gente sempre pede, curte, comenta, envie, né, com seus amigos, para que nós alcancemos um número máximo de vidas aqui. E, como sempre, vejo vocês no mês que vem. Tchau, tchau!